Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Júlio e o vídeo de hoje é para trazer mais um fone de ouvido. Esse aqui, mais um da marca Soundpeats que eu trago para vocês. E esse é o Mini Pro. Mini dá para ver realmente, porque ele é bem compacto. Essa aqui é a casezinha dele, bem emborrachadinha, bem bonitinha. E dentro tem esse earbud que é bem pequenininho mesmo, como vocês podem ver. E nesse vídeo eu vou mostrar aí o unboxing que vocês vão acompanhar. Além disso, vou falar sobre meu uso. Não consegui utilizar ainda por muito tempo, mas tem aí já algum tempinho de uso para dizer o que eu estou achando bom até o momento, o que não está sendo tão legal, quais são as características desse produto aqui e de repente ver se ele pode ser um fone de ouvido para o seu dia a dia. Então tá, já sabe, né? Deixa o like nesse vídeo e se inscreve se você gosta de notícias, dicas e informação de tecnologia do nosso dia a dia. Esse aparelho da Soundpeats, ele é bem completinho, inclusive uma das melhores opções que você vai encontrar aí no mercado, pagando menos de R$150 com todas as funções que ele tem disponível. Por exemplo, aqui você vai ter cancelamento de ruído ativo, cancelamento de ruído passivo, e também tem modo jogo, além de contar com um codec da Qualcomm, o aptX, HD e adaptativo, que vem através de um processador, o QC3040. Agora, se você não sabe essa questão de codec, o que ele é, como é que funciona, dá uma olhada no vídeo que está no link da descrição aqui, em que tem um material lá que eu falo tudo sobre os codecs, como que você pode de repente melhorar a qualidade do seu fone Bluetooth no seu celular. Dá uma checada nesse vídeo que eu sei que ele vai te ajudar. Falando, então, iniciando com as especificações técnicas desse aparelhinho aqui da Soundpeats, o Mini Pro ele conta com cancelamento de ruído híbrido, que é ativo híbrido. Ele tem também um modo de transparência, que é assim, você pode ouvir a sua música, mas deixar com que o som externo também passe, né? Por exemplo, se você estiver andando na rua ou estiver no trabalho e as pessoas vêm e te procuram, você não vai lá ficar 100% imerso na sua música ou no que você estiver ouvindo. Você vai conseguir ouvir através do fone com os ambientes que estão ao seu redor e isso vai facilitar a comunicação. Ele conta com o Bluetooth na versão 5.2, como eu falei, ele vem aí com o processador da Qualcomm, QC3040, que tem o aptX adaptativo e também HD. Então, se o seu celular for compatível com esse codec Bluetooth, você vai ter aí uma melhor qualidade de áudio com o aptX. Além disso, você tem garantido aí uma limpeza, uma clareza nas suas ligações através do CVC 8.0, que é uma detecção de ruído, né, para minimizar os ruídos externos quando você estiver falando com alguém. Além disso, na parte de bateria, ele conta aí com... Ele é pequeno, né? Então a bateria dele não vai ser muito grande. Você vai ter aí... Ele indica, né, a Soundpeats, que são 7 horas de uso para utilizar de uma única vez. Então você tirou do case, você consegue ouvir música durante 7 horas consecutivas. Se estiver no modo normal, se você tiver no modo de cancelamento de ruído, pode reduzir para quase metade essa autonomia, então cerca de 3 horas e meia. E utilizando a case, que você carrega através de USB-C, você garante aí mais ou menos 21 horas, ou seja, você tem mais ou menos 2,5 a 3 cargas com o case aqui, sempre considerando que você está utilizando no modo normal. Se você utiliza os fones de ouvido em modo ANC, de cancelamento de ruído, aí você pode reduzir pela metade essa autonomia. E ainda falando na parte de carregamento, cerca de 1h30 para você carregar eles completamente, de 0 a 100% na case, e para você fazer a carga completa da case através do USB-C, também mais ou menos 1h30. O Bluetooth 5.2 garante aí 10 metros, né, de distância sem perda de conexão entre o seu fone e seu celular ou o aparelho em que ele estiver conectado, que eu também vou falar mais para frente sobre isso. Uma coisa legal, ele é pequeno, então ele é muito leve. Cada fone tem aí menos de 5 gramas, você nem percebe eles no ouvido. E tem 3 opções de borrachinha que vem na case. Uma pequena, uma média, que é essa aqui que eu utilizo, e uma grande.
dependendo da sua abertura aí de ouvido, né? Eu gosto bastante, ele fica bem ergonômico no seu uso. Quando você coloca na orelha, não dá para perceber. Se você vai praticar atividade física, por exemplo, musculação, ele funciona muito bem, porque não vai cair mesmo quando você estiver numa posição deitada, ele não vai cair. É bem prático pensando nisso. Outra coisa bacana também é que ele tem comandos, e o comando não é através de botão, e sim por touch, que você aciona aqui no logozinho da SoundPits. Cada fone de cada lado tem uma função específica que eu vou mostrar mais pra frente para vocês. Posso adiantar já que o touch é bem responsivo, funciona bastante bem, não tenho tido problemas em relação a isso. E tem uma calibração que é a melhor do que a do SoundPits Air 3 que eu já trouxe aqui no canal, que daí ele é muito sensível, você mal encosta, ele já identifica e faz a ação que está determinada para aquilo. Esse aqui, por exemplo, se você precisa dar 3 toques para ativar o assistente de voz ou o modo jogo, olha eu dando spoiler aí, ele realmente, se você esbarrar por acaso, ele não vai acionar. Então é um toque que ele é mais preciso. Gostei disso, porque você evita aí de acionar, fazer um comando que você não quis. E além disso, ele conta com uma proteção IPX5, então você vai conseguir fazer suas atividades físicas aí, ele vai suportar respingos d'água ou um suor nada muito grande, né? Se você pegar uma chuva, daí já vai ser um pouco mais complicado, mas ele tem ainda certa proteção contra a água. Então, mais um motivo para você que está buscando um aparelho para suas atividades físicas, esse aqui não vai te dar problema, porque vai suportar o suor aí. Vamos ver então algumas configurações, alguns recursos do SoundPits Mini Pro. Então, como eu falei, ele tem os controles através do touch. Então eu vou abrir aqui um Spotify para a gente ver os comandos touch do Mini Pro funcionando. Então tá aqui no Spotify, tá aqui uma música, ela tá pausada, você dando 2 cliques ou no esquerdo ou no direito, você vai acionar. Então 2 cliques, ele deu o comando ali. Se eu quiser pausar aqui pelo outro lado, 2 cliques e ele pausa. Então vou continuar aqui a música, dei 2 cliques, tá tocando a música, agora eu quero ir para a próxima. Eu consigo avançar a música, para isso eu tenho que pressionar o fone do lado direito por 1,5 segundos. Então eu pressiono e ele passa para a próxima música. Esse modelo ele não tem um modo para retroceder. Então você não consegue voltar músicas, você só consegue avançar. Esse é um ponto aí para você ficar esperto. Ainda você consegue, eu vou deixar aqui pausado, e você consegue ativar o modo NFC, o modo normal e o modo transparência através desse fone aqui. Então você clicando 2 vezes, você ativa o modo NFC, ANC, que é o de cancelamento de ruído. Mais 2, você clica, aciona modo normal. Mais 2, você clica e aciona o modo transparência, que permite que você continue ouvindo sua música, mas consegue ouvir também com mais clareza os sons que tem no ambiente. Outro recurso também que ele tem é acionar o assistente de voz. E para isso você dá 3 cliques no fone direito. 3 cliques. E ele abriu aqui o Google Maps. Na verdade, ele abriu o assistente do Google e agora ele vai abrir o Google Maps, porque eu falei e ele ouviu daqui dessa distância. Então, ele tem uma captação bem interessante também. Voltando aqui, do lado esquerdo, você também tem comandos, como por exemplo, o modo jogo. Então, quando você estiver jogando, você pode acionar o modo jogo, dando 3 cliques do lado esquerdo, e ele vai diminuir a latência, então você vai ouvir ao mesmo tempo que a ação estiver acontecendo no seu jogo. Vou mostrar isso para vocês agora. Estou fazendo a captura da tela para vocês e estou com um fone aqui no nosso microfone para captura de som. Vou aqui no stand de tiro para a gente fazer uma comparação.
Dá pra perceber que tem bastante delay. Não é melhorar minha mira, é melhorar a, a taxa de diferença aí. A taxa de. Como é que é o nome mesmo? Acabei de esquecer. Latência. E dá pra perceber que agora tá bem mais rápido. E a gente perde aí qualquer latência entre imagem e som. Então o modo jogo funciona muito bem. E eu estou de volta com o Galaxy Watch 5 versão Pro. Dessa vez é vídeo para você ter dicas e truques que, se você já gostava do seu, você vai ficar abismado. Tenho certeza que pelo menos 3 dessas dicas você não conhecia. Bom, vamos lá, começando com os pontos positivos. É um aparelho compacto, ele tem uma ergonomia muito boa, então você não vai ter dificuldade enquanto você estiver fazendo, por exemplo, sua prática de atividades físicas dele ficar caindo, principalmente porque vem com 3 tamanhos diferentes de borrachinha, para que você coloque de acordo com o formato da sua orelha, né? Então não vai ter problema com relação à queda. Eu treinei musculação, fazendo exercícios até no banco declinado, então fiquei quase que de ponta cabeça e ele não se mexeu. Também fiz uma caminhada mais intensa na esteira e também na rua com esses fones aqui. Suei bastante, não tive problema aí de ele ficar escorregando por conta do suor. Então a questão de ergonomia é muito boa, gostei bastante. Outro ponto positivo também é que ele já vem com um codec Bluetooth mais aprimorado, que é o aptX, é um codec da Qualcomm. E se você não sabe o que é isso aí de codec, e se você tem um celular ou um fone de ouvido que são compatíveis com qualidades melhores de som, dá uma olhada no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, que lá eu tenho um vídeo mostrando passo a passo como você identifica e o que são esses codecs para fones de ouvidos Bluetooth. Então, pelo preço e pelo que ele entrega em relação a ter o aptX como um codec Bluetooth, é um outro ponto muito positivo. Outra coisa que eu também gostei bastante no Mini Pro é a questão alinhada aí com o design, né, a construção. Ele é todo em plástico, porém é bem resistente. Caiu da minha mão aí umas 2 ou 3 vezes e não teve nenhum problema, principalmente no touch, né, já que ele é touch, continua com a mesma sensibilidade, muito boa. E a casezinha também é bem discreta, você pode colocar no seu bolso, que não vai fazer um volume estranho. E tem até um material um pouco emborrachado para facilitar a sua pegada e não escorregar da sua mão de repente. Então, outro ponto que eu achei bem legal. Alinhando a isso tudo, tem a questão dele já vir com o cancelamento de ruído ativo e também um sisteminha para você ter a transparência de som. Quer dizer que quando você estiver com ele no seu ouvido, você pode ativar esse modo transparência, e se você precisa estar atento também aos sons que estão no ambiente, isso vai facilitar com que você não perca nada do que está acontecendo fora ali ao seu redor, por conta da música que você estiver ouvindo ou podcast, porque ele vai permitir que o som externo interfira um pouco no que você está ouvindo, para que você tenha uma melhor audição do que está ao seu redor. Um outro ponto bacana também aí é mais uma característica da SoundPits em si, e não exclusivamente desse aparelho, é que ele tem um programa, né, que você pode instalar no seu Android ou no seu iPhone, que é bem completinho, você consegue fazer toda a equalização do seu fone de ouvido, você vai ver o nível de bateria individual, né, nesse caso aqui, como é um TWS, ele tem baterias diferentes em cada lado dos fones, então você consegue monitorar isso, além de fazer uma equalização própria ou escolher equalizações já pré-definidas pelo sistema. E um outro recurso bem legal desse programa é que você consegue fazer um teste, como se fosse aqueles testes de audiometria, porque assim,
cada idade, conforme a gente vai ficando mais velho, a nossa capacidade auditiva vai mudando. Então, algumas frequências, dependendo da sua idade, você deixa de ouvir. E no aplicativo da SoundPits, você faz esse teste e ele vai definir ali para você, após o teste, qual é a melhor frequência de áudio para o seu ouvido. Então isso aí eu achei diferente, achei bem legal, fiz o teste, está funcionando bem e é um outro ponto positivo aí. Outra coisa também, como eu disse, usei ele bastante aí na prática de atividades físicas, suei bastante, então a certificação APX aí 5 para respingo, suor e tal, eu confirmo que realmente funciona, porque suei bastante. Além dele não escapar do ouvido, também não tive nenhum problema em relação à qualidade sonora, por exemplo, sei lá, entrou um suor ali nos componentes e isso atrapalhou alguma coisa. Não, fiz bastante exercício com ele e até agora não tive nenhum problema em relação à umidade, né? E outra coisa que eu já tinha comentado, né, mas só reforçando aqui a questão do custo-benefício. Esse aparelho aqui eu trouxe lá de fora, veio rapidinho, eu recebi em menos de 7 dias, não, eu recebi em 8 dias o SoundPits Mini Pro, chegou em perfeito estado, lá do AliExpress, e paguei menos de R$140. Para um fone de ouvido que vem com um codec aptX, vem com cancelamento de ruído ativo, tem modo jogo, você tem funções no touch, isso tudo é bastante coisa para um aparelho nessa faixa de preço. Então, é excelente custo-benefício. Mas, na minha experiência até o momento, nem tudo são flores. E aqui nos pontos negativos eu vou colocar, às vezes não são nem são características desse aparelho e que para o meu uso eu não achei tão legal. Para você pode não fazer diferença e eu não posso nem dizer que são defeitos, porque eu já comprei sabendo que ele teria algumas limitações. Na questão de bateria, por exemplo, ele, por ser um aparelho muito pequeno, ele não tem uma bateria de grande capacidade. Aqui na caixa ele informa que ele dá autonomia de 7 horas de uso no modo normal e a casezinha permite você fazer o carregamento ainda 2 vezes para poder utilizar seus fones. Então totalizaria ali mais ou menos 28 horas de uso. Na prática, o que acontece? E isso está linkado com outro ponto negativo que eu já vou falar do SoundPits Mini Pro aqui. Na prática, se você ativar o ANC, o modo de cancelamento de ruído ativo, essa autonomia vai cair mais ou menos pela metade. Então, em vez de você ter 7 horas de autonomia, você vai ter em cerca aí de 3 horas e meia de autonomia. E para o meu gosto musical, para minha audição, eu gosto de um som com um grave mais potente. E esse grave mais potente eu só consegui ter quando eu fiz o uso do ANC. Então, ativando o ANC, o grave desse fone de ouvido incrementa bastante, aí fica com uma qualidade que, na minha opinião, é sensacional, é muito boa, mas você vai ter uma queda aí de autonomia de bateria. Então, estava lá utilizando no meu trabalho durante meio período, bota para carregar na case ali na hora do almoço e tal, para poder continuar ouvindo à tarde, mas no dia seguinte eu já ia ter que carregar a case, porque a bateria interna aqui da casezinha já estava indo para o espaço. E eu já estava habituado com outros modelos de fone de ouvido com uma autonomia maior, né, de 40 horas, então isso acabou prejudicando a minha experiência. Mas eu comprei ciente que a autonomia não seria tão boa assim. Como eu falei, linkando agora com a habilidade de cancelamento de ruído ativo. Eu achei nesse SoundPits Mini Pro o ANC bem fraco. Ele, quando você ativa o modo ANC, como eu disse, a equalização dele muda, ele fica com timbres graves bem mais fortes, então a parte de graves, realmente o volume, né, o corpo de som fica bem mais forte, você vai ter uma qualidade de som melhor, mas em relação a evitar que o som externo influencie no que você está ouvindo no fone, é bem mais ou menos, viu? Eu tenho uma experiência de ANC com outro aparelho da SoundPits, que é esse aqui, que é o A6. Aí é um formato diferente, né? Outra proposta, é um fone de ouvido desses de você colocar sobre o ouvido. Aí, pela própria ergonomia, né, o design do aparelho, você já tem um cancelamento de ruído e um abafamento de sons externos maior. Mas quando você ativa o ANC nesse aqui, aí você
praticamente não ouve nada do que está do lado de fora. Então, para mim, a experiência com o cancelamento de ruído ativo no A6 é infinitamente superior ao que eu encontrei aqui no Mini Pro. Eu disse que acionando o ANC você tem um grave mais encorpado. Se você deixar no modo normal, você pode usar o aplicativo da SoundPits para fazer uma equalização própria e encontrar aquela que vai te ajudar melhor aí no seu gosto musical. Mas, no geral, mesmo eu fazendo as alterações ali pelo aplicativo, foi só quando eu acionei o ANC que o som chegou do jeito que eu gostaria. E se você ativar o modo transparência, a qualidade de graves vai ficar ainda pior. Aí eu achei que ativando o modo transparência, os agudos ficam muito fortes e distorce bastante a qualidade de som. Ela fica bem chiada, parece aquele fone de ouvido que você pagou R$5 ali no camelô. Então, modo transparência eu não gostei nem um pouco, nem vou utilizar. Um outro ponto que eu também, comparando com outros aparelhos, outros fones de ouvido, até da mesma marca, que eu não achei assim tão legal, é a questão de qualidade de captação do Bluetooth em termos de distância. Ele capta muito bem, você não perde o sinal quando você está próximo ali do seu celular ou do aparelho que você tiver conectado em 7, 8. Como ele tem Bluetooth 5.2, né, a distância aí seria de mais ou menos 10 metros. Em outros aparelhos eu consigo ter isso ou até mais, num campo aí sem barreiras, mas aqui no SoundPits Mini Pro, a partir de 8 metros você já começa a sentir umas interferências no som, se você ficar aí muito distante da origem do som que você tá puxando, né? Seja do seu celular, do seu tablet, enfim. Então, essa questão aí, se você está ouvindo alguma coisa e vai para um outro cômodo, por exemplo, e tem paredes, muito provavelmente você vai começar a ouvir uns chiados, você vai ter sinais aí de perda de conexão Bluetooth. Então, essa parte aí poderia ter sido um pouco melhor. E outra característica que é do SoundPits Mini Pro, mas que eu não entendi muito bem, é o fato dele não ter a capacidade de você retroceder músicas usando os comandos táteis dos fones. Então você tem vários recursos, né, fones, porém você não consegue retroceder música. Bom pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês desse fone de ouvido aqui, o Mini Pro da SoundPits. Espero que vocês tenham gostado. Se este aparelho aqui você achou bem interessante, ele pode ser sua próxima compra. Eu vou deixar aqui embaixo, tem um link para um site que eu tenho dentro da Amazon e que lá tem vários produtos que eu recomendo. E se você quiser incentivar o canal a seguir mantendo um conteúdo independente e que traga as informações de uma maneira objetiva, sem ter amarras aí com nenhuma marca, faz a compra aí pelo link que você vai estar incentivando bastante aí o canal e vai ajudar bastante. Eu quero agradecer por você ter ficado até aqui. Deixa aí seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.